O início de tudo, a Bíblia chama de arrependimento. A palavra original, né, do Novo Testamento é metanoia, que significa mudança de mente. A Martini, e a alma que foi pro inferno, ela consegue sair do inferno ainda e se recuperar ou não? Não. Já encaminhada pro inferno já não tem mais salvação. Bom, primeiro que quando uma pessoa morre, sem Cristo ela não vai para o inferno definitivo. Ela vai para um lugar que chama Hades. É como se fosse um lugar de espera. Certo. Só no fim de todas as coisas, no juízo final, que ela vai estar na presença de Deus, e ali ela vai ser julgada, e aí vai ser destinada para o que a Bíblia chama de inferno ou lago de fogo. Entendeu? Entendi. Mas depois que você saiu desta vida, não tem mais oportunidade. A oportunidade é nesta vida. Jesus conta uma história, que não é uma parábola, uma história de um rico e de um miserável. O rico era um homem que tinha tudo, mas ele nunca quis saber de Deus. E o pobre, interessante porque Jesus dá o nome dele, diz que ele chamava Lázaro. Ele era miserável, mas tinha entregue a sua vida para Deus. Os dois se encontraram nesse lugar chamado de o seio de Abraão, ou Sheol, ou Hades, Sheol no hebraico, no Velho Testamento, e Hades no Novo Testamento. Tinha um abismo entre os dois. De um lado, estava lá o rico sofrendo, não porque era rico, tá? Porque dinheiro não manda ninguém para o inferno. Pobreza não é virtude e nem riqueza é defeito. Sim. Tá? Não tem nada a ver com quanto você tem na sua conta, mas com o seu coração em relação a Deus. Esse camarada, o rico, ele vê o Abraão e ele fala com Abraão: pai Abraão, eu estou morrendo de sede aqui. Pede para o Lázaro, que eles se conheciam, molhar o dedo e botar na minha língua, que eu estou morrendo de sede. E Abraão fala para ele: não, ele não pode. Porque nós que estamos aqui não podemos passar para aí, nem vocês que estão aí podem passar para cá. Aí ele falou: então deixa eu voltar para avisar os meus irmãos, para que eles não venham mais aqui. E ele falou: também não pode, porque daqui também não dá para passar para lá. Ele disse: eles têm a lei e os profetas. Na época, era o Velho Testamento. Sim. A lei e os profetas. Ou seja, eles tinham o lugar onde eles poderiam ler e entender o caminho da salvação. Mas ele foi proibido de ir para o outro lado também não pôde ir aqui, e também não pôde voltar para a vida para poder avisar os que estavam aqui. Então, a Bíblia é muito clara, viu, André? Salvação é só através de Jesus. A Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O perecer é a condenação eterna. E a vida eterna é a antítese da perdição eterna. Mas como você tem acesso a isso? Através da fé. Deus amou de tal maneira que deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma pessoa que cometeu muitos pecados, Lamartine, o que pode salvar ela, né? Enfim, de não ir pro inferno? Não é só quem cometeu muitos pecados, é todo mundo. Uhum. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem Jesus, ninguém se salva. Não é só quem cometeu muitos pecados. Até aquela pessoa que viveu acima do padrão de todo mundo, se não entender que é pecador e que precisa do Redentor, que é Jesus, vai para o inferno. Uhum. Agora, o que ela precisa fazer, o início de tudo, a Bíblia chama de arrependimento. O que é o arrependimento? Na palavra original, né, do Novo Testamento é metanoia, que significa mudança de mente. Noia é mente. Por isso que às vezes a pessoa fala: seu noia, Sim. e daí? E metar é uma coisa que está aqui e vai para o outro lado. Por exemplo, você vai para a Grécia, o bellman, né, o cara que é o maleiro, ele é chamado de metáfora. Porque ferro é pegar de um lado, Uhum. carregar, e metal levar para o outro. Então, metanoia
é um processo de mudança de mentalidade. Antes eu achar que não precisava de Deus, e agora eu entender que eu preciso de Cristo. Então, quando o Espírito Santo ele trabalha na mente de uma pessoa dizendo, olha, se você não tiver Cristo como seu Salvador, você vai estar eternidade longe de Deus. Essa pessoa, nessa hora, ela entende, se arrepende, muda a mentalidade e pede para Cristo para que ele seja o seu Salvador. Na hora que a Bíblia diz que você crê no coração e confessa com a boca, você está salvo. Teu nome é escrito no livro da vida. Então, a salvação ela é resultado de uma decisão intransferível. Você não pode passar para o teu filho, para a tua mulher é evangélica, ela está salva. Se você fizer essa decisão, você está salvo também. Uhum. Se não fizer, ela vai para o céu, você vai para o inferno. É simples assim. O que uma pessoa precisa é reconhecer que não há salvação. A Bíblia diz, não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. Então, nós evangélicos cremos que a salvação não é por mérito, não é por eu ser bom, não ser bom. Não tem aquela história de a balança que vai pesar, não. Deus é santo, Deus é perfeito. Um pecado afasta o homem de Deus. Pô, mas então ninguém vai ser salvo? Por isso que ele mandou Jesus. Porque Jesus veio, nunca pecou e voluntariamente ele recebeu a nossa culpa para a gente poder receber a sua justiça. Então, é isso, André. A salvação ela é resultado de um entendimento, a metanoia, né, o arrependimento, de que eu preciso de Jesus. Não só como um amigo, não só como avatar, mas como o Salvador. Você sabe que o nome Yeshua, que é Jesus, é salvação de Javé.